Olá, pessoal. Eu só posso falar Shabbat Shalom. É, é o que a gente quer. A gente quer uma paz muito grande, alcançando o coração de cada uma dessas pessoas que estão investindo seu tempo para ouvir um pouco mais do que o nosso Deus quer falar para a gente essa semana. E essa semana a gente tem aqui uma paraxá dupla. E não é por causa disso, mas eu também convidei a Adriana Lanhada de Alencar para participar dessa nossa conversa, desse nosso comentário. Oi, Adriana. Oi, Alex, Shabbat Shalom. Olá, pessoal, bom estar aqui novamente com vocês. Que bom. Muito bom. Então, essa paraxá, ela, como ela é dupla, ela acaba tendo, ela é extensa, então tem muitos assuntos para se falar. A gente estimou que em umas 3 horas e 45 minutos a gente conseguiria abordar tudo, mas decidimos reduzir isso para bem menos, né? É, a Torá, na verdade, a gente vai estudar de Bamidbar, ou seja, números do 32 ao 36:13, é o último capítulo de números. Haftará é Jeremias 1, até de 1 a 2:28 e mais 3, versículo 4. A Brit Hadashah tem também duas passagens, uma em Filipenses 3, do 12 ao 16, e Tiago 4, do 1 ao 12. E os salmos são dois salmos, Salmo 111 e Salmo 99. Então, tem bastante coisas, mas a gente decidiu selecionar algumas coisas que são muito interessantes e que eu acho que a gente deve prestar atenção. É, no, em Números, no capítulo 31, né? Eu gosto muito quando Deus fala para as pessoas. Então, ele começa assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, o próprio Deus falando, hein? Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás a seu povo. Então, Deus deu uma, digamos assim, última tarefa para Moisés. Moisés já estava velhinho aí, com 120 anos, mais velho que eu, só para vocês terem uma ideia. E falou: vai e vinga os filhos de Israel dos midianitas, e depois eu vou te chamar para estar aqui comigo. Evidentemente, o pessoal foi, lutou, venceu, porque Deus tinha determinado isso, e quando Deus determina uma coisa, é melhor a gente fazer o que Deus quer que a gente faça. Às vezes que eu não fiz, eu acabei me arrependendo, e eu sei de muita gente que isso aconteceu também. Só a Adriana que não faz isso, né? Bom fosse, E- bom seria. Mas aí o que aconteceu? Os soldados foram lá, venceram, mataram todo o varão, todo o homem, só que trouxeram de tudo para casa, um despojo muito grande, né? E Deus não gostou da brincadeira. E Moisés era um instrumento, e Moisés falou assim: escuta, deixastes viver todas as mulheres? É, Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, o que acontece? Quando existe uma mistura entre povos pagãos e povos do Senhor, o povo de Israel, aqueles que também entendem que Yeshua é o Salvador e tudo mais, é povo do Senhor. Se você começa a se misturar com povos pagãos, você corre o risco muito grande de acabar deixando de fazer o que Deus quer. E aí o Moisés falou assim: olha, vocês vão ter que purificar os soldados. Então, por uma semana, eles passaram por um processo de purificação. E esse processo de
purificação foi muito importante, porque, tipo assim, estão puros agora nós vamos eliminar o que tem que ser eliminado. Então, depois de eliminado, eu achei interessante, no versículo 32, diz assim: Foi, pois, a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675 mil ovelhas. Consegue imaginar isso, gente? Tanta coisa. 72 mil bois, 61 mil jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum deitando-se com ele, todas as almas foram 32 mil. Então, Deus queria coisas purificadas, coisas com pureza, porque as outras mulheres já viveram com outros homens, já transformaram a vida deles para um inferno, na verdade, né? Tá certo? Então, o que Deus queria é que o povo de Israel pegasse gente que não tivesse recebido esses vícios e, e pudesse impor sobre essas moças que não conheceram homem algum o que como deveriam ser, como deveriam se portar. E mais uma coisa que eu achei muito interessante, houve um movimento de gratidão. Lá no versículo 49, os oficiais, os capitães, eles falaram assim: olha, nós vamos dar uma oferta para o Senhor, porque a gente recebeu tanta coisa, a gente viu aquele número, né? A gente recebeu tanta coisa, não temos falta de nada e queremos fazer uma oferta a Deus, ao Senhor. Eu achei isso assim sensacional e a gente vê no mundo não existe muita gratidão hoje, né? O que você acha? Você vê muita gratidão no mundo de hoje, Adriana? Oi, Alex. Oi, pessoal. Infelizmente, não tem muita gratidão no mundo de hoje, mas eu, em contrapartida, quero agradecer a Deus nesse momento de estar aqui com vocês e agradecer pela tecnologia que nós temos, né? Porque o Alex está no Canadá, eu estou aqui no Brasil e está um frio hoje aqui no dia da gravação, e a gente Eu está ia aqui tirar a camisa, gravando, mas não vou fazer isso, tá? e a gente está gravando aqui, né? Então, gratidão a Deus é muito importante. E o que Deus falou para eles na Paraxá Massei, que é a nossa segunda Paraxá que a gente está comentando, uma das coisas que eu achei bem interessantes foi que no versículo 35, 55 do capítulo 33, Deus falou: Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar-vos serão por espinhos nos vossos olhos, e aguilhão nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Ou seja, Deus estava dando para eles a terra de Canaã quando eles chegassem lá, mas lá havia pessoas que não eram do eterno, que eram idólatras. Então Deus mandou expulsá-los e tirar toda essa idolatria, porque isso ia atrapalhar. E então hoje em dia eu vejo que a idolatria, que nos Dez Mandamentos também está dito para a gente não idolatrar outros deuses, não adorar outros deuses, é um dos piores pecados. Não existe grau de pecado, mas é uma coisa muito ruim, porque nos afasta do eterno. Então, a primeira coisa na nossa vida tem que ser o eterno. Depois, a nossa família, o nosso trabalho, mas o eterno tem que estar em primeiro lugar, porque os principais mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai colocar outros deuses acima dele, nem nada acima dele. Ele vai ser a primeira coisa para você, que você vai adorar. E o que me chamou também muita atenção foi no Filipenses, da Brit Hadashah, que fala para a gente correr para o alvo, né? E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é agradar cada vez mais a Deus, ter um relacionamento com Ele e nos parecermos cada vez mais com Yeshua, né? Aqueles que têm ídolos, eles vão acabar se parecendo com esse ídolo, porque ele fica adorando esse ídolo. Se você adora a Deus, a sua tendência é você se parecer com o teu Deus, com o teu Criador.
E acho que finaliza o Salmo 111, coroa muito bem isso, né? Porque fala muito para a gente louvar, engrandecer esse Deus maravilhoso, sendo gratos, né? Eu te repasso, Alex, um pouquinho para você falar um pouquinho aí da Brita Hadashah também Tá, e continuar aí, porque eu acho que o principal dessa paraxá toda é a gratidão a Deus, né? é verdade. Eu acho que a gratidão é alguma coisa que a gente tem que praticar a cada dia mais e mais. Mas uma coisa que, tipo assim, essa idolatria que residia em Canaã, né, que é a terra que Deus deu em herança, né, lá em Números 34, ele fala assim, falou no versículo 1 e 2, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. Deus prometeu um lugar para eles. Deus buscou um lugar para eles, e foi essa terra de Canaã, porque era a melhor terra. E Deus quer o melhor para os filhos dele, Deus quer o melhor para nós, quer o melhor para Adriana, para mim, para nossa família, para você que está nos prestigiando aí, que está assistindo. Ele quer o melhor para você, ele quer dar coisas para você. E você precisa se apropriar, né? Tá certo? Aí ele deu para o povo de Israel muita coisa. E Deus falou assim: ok, agora você tem que distribuir isso. E a distribuição podia ser um negócio complicado também. E esse negócio da distribuição, para não deixar dúvida, Deus define quais são as pessoas que vão fazer essa distribuição, né? Então, tem o Eleazar, que era o sacerdote, que o Josué, que era o comandante de tudo, era digamos assim, o que seria o substituto do Moisés, e mais 12 pessoas, uma de cada tribo, para fazer essa distribuição, para não ter dúvida. Deus dá o nome das pessoas, assim, é você, assim não tem briga, né? Tá certo? Se Deus mandou você fazer um negócio, Adriana, você faz, tá? Não fica dizendo, não. O Jeremias, por exemplo, se você olhar no capítulo 1 lá de Jeremias, Deus fala com ele e Deus fala assim: olha, Jeremias, eu quero que você faça isso, isso, isso. Aí o Jeremias, ai, mas olha, eu sou tão novinho, sabe, é complicado. E ele falou assim: não, eu estou mandando e você vai realizar e eu vou cuidar de você e tudo mais. E se você pensar bem, o Moisés, lá em, eu acho que Êxodo 3, ele também faz isso. Ele fala: ah, Deus, mas você tem gente melhor do que eu para fazer isso. Mas Deus fala: não, eu estou mandando você. Então, quando Deus designar você para fazer alguma coisa, quando Deus colocar no teu coração, no meu coração, no coração de cada um de nós, para nós fazermos uma coisa, é melhor a gente fazer, porque é Deus que está comandando. E quando Deus diz para você fazer, Ele também te capacita para fazer isso. Esse que é o negócio interessante. Deus não diz simplesmente vá lá e faz, não. Deus diz vá lá e faz e dá os recursos para você. E é isso que a gente precisa aprender. Eu demorei muito para aprender, eu ainda piso na bola, tá? Só para vocês ficarem tranquilos. Mas eu já mentalizei melhor essa situação de que quando Deus fala com você, vai lá, Alex, vai lá, faz isso, é melhor você fazer e eu vou lá fazer. E espero que vocês também façam. E eu também gostei muito desse negócio aí seu do Salmo 111, que ele começa assim: louvai ao Senhor. Essa é uma coisa que às vezes a gente não faz. Louvar a Deus, exaltar o nome de Deus. Oh, gente, como é importante isso! Como é importante lembrar de quem é Deus, lembrar que Ele é todo-poderoso, lembrar que Ele é Criador, que Ele é o próprio amor, que Ele cuida da gente, que Ele está presente em todos os momentos com a gente pode até não perceber, mas Ele está presente em todos os momentos com a gente. Ele está aqui.
está aqui nesse momento. Você não está vendo, né? Eu também não, mas ele está aqui. Ele está aqui, pega na nossa mão, dirige a gente, dirige a você, a sua família. Quando você tem dificuldades, até mesmo às vezes dentro da família a gente tem dificuldades, a gente tem que louvar a Deus e clamar a Ele, dizer, Deus, ó, eu estou enrascado aqui, eu não sei o que fazer, não. Me ajuda com isso. Amém. Ai, quanta coisa, né? Agora, tem um negócio lá na Brita da Chá, que é o Tiago, capítulo 4. Uma das coisas que ele fala é que a gente tem que saber pedir, né? Ele falou assim, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastardes em vossos deleites. Deus não quer te dar luxos. Deus pode até te dar luxos, mas Deus quer te dar tudo o que você precisa, tudo que é essencial para você. Ele quer dar tudo que é essencial para você. E aí ele fala também assim, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem está reinando no mundo, quem está azucrinando com tudo que acontece no mundo é Satanás. E, e aí ele diz assim, no versículo 7, lá, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, a gente tem autoridade para resistir ao inimigo, resistir ao diabo, e quando a gente resiste, estamos pisando firme com Deus nessa situação, e o inimigo foge da gente. Não é uma coisa boa? Eu gosto dessa aí. Acho que a Adriana também gosta, não é não, Adriana? Com certeza. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar sem tomar tanto tempo assim. No Salmo 111 tem uma Quero coisa falar dele um pouquinho interessante, também. né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente, muitas vezes, a gente teme ao homem, teme ao ser humano, teme o que tal pessoa pode fazer contigo, tem medo dessa pessoa. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor não é medo do Senhor. Acho que essa é uma coisa importante. Temor do Senhor é o respeito, a reverência que a gente tem por nosso Deus. Então, quando você tem esse respeito, essa reverência, você sabe quem é Deus, você sabe o que Ele quer de você. Ele diz ali, é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Presta atenção no que Deus tem a falar para você. Honra a Deus, louva a Deus, exalta o nome de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Tanta coisa, né? Adriana, acho que a gente falou bastante. O que você acha? O pessoal Acho que vai sim. mastigar tudo o que a gente falou? Eu acho que todo mundo devia, quem não leu ainda, lê as Parashot e confirma que o que a gente falou está lá e dá para aprender muito mais. Não é verdade. E eu acho que, só para finalizar, eu vou falar dois versículos do Salmo 111 que resumem bem tudo isso. O versículo 2, que diz que grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que as admiram. Então, devemos meditar em tudo que Deus faz e sermos gratos mesmo. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Deus é eterno, a justiça dele é eterno e louvamos a ele por causa disso, não é mesmo? Não é verdade. Puxa vida. É bom lembrar disso, né? Amém. Eu tinha Alex, quer esquecido. orar para a gente terminar? Vamos, vamos, vamos. Essa é uma coisa que a gente tem feito. A gente tem orado não só pela gente, mas, tipo assim, quero orar por nossas famílias. Que Deus nos dê toda a proteção que precisamos, toda a direção que precisamos, mas eu quero também orar por nosso Brasil, que está precisando tanto, orar por Israel. Israel está sendo atacado de todas as maneiras, e nós estamos colocando a vida de Israel perante o Senhor também. As Forças Armadas de Israel passam por tantas batalhas, tantos desafios. Então, nós oramos por eles também, porque eles estão defendendo a terra.
estão defendendo a terra que o Senhor deu para eles. A gente viu, é o Senhor que deu para eles. Então, Pai amado, Deus Pai amado, oramos a Ti, clamamos a Ti, ajuda Israel a se desvencilhar de todos esses inimigos. Traz paz a Israel, traz paz em Jerusalém e traz essa paz que só o Senhor pode dar, só Yeshua dá essa paz ao coração de cada pessoa, ao coração nosso, de nossos familiares, ao coração de cada um de vocês. A gente quer agradecer muito esse tempo que você passou com a gente e dizer que a gente, além de você poder fazer perguntas no próprio canal, existe também um e-mail que chama-se israelnocaminho@gmail.com, onde você pode mandar perguntas, comentários de uma maneira privativa. A gente não compartilha com ninguém. É só o seleto número de pessoas do grupo que tem acesso a isso e, portanto, vai ser tratado de uma maneira privativa. E, para finalizar, Shabbat Shalom, né? Shabbat Shalom, pessoal. Obrigada pela audiência. Tchau. Tchau, tchau.